Angélicas conduz o casal ao local da reunião. Paula e Luiz combinaram que nada falariam em público, discutiriam seus pontos de vista em casa. Chegam a um anfiteatro natural nas Roxas, ali seria a reunião. Sentam-se a um canto e ficam silentes. Luiz recordava o caminho percorrido até ali. Saíram de casa e se dirigiram para uma parte baixa da cidade. Ali encontraram a entrada de uma das catacumbas. Elas eram cavernas naturais ou parcialmente artificiais, o local onde se depositavam, isto é, enterravam os mortos. Havia várias delas pela cidade, afinal Roma é a cidade das 7 colinas e estas cheias de cavernas. Esta era a catacumba denominada de Máximas, talvez por ser a maior dentre todas. O portão de entrada estava aberto. Via-se o túnel iluminado por achotes. Era realmente enorme, a perder de vista. Entrando viu que, do túnel principal saíam vários outros menores e era onde se depositavam as urnas funerárias. O caminho também apresentava alagamentos, mas o maior deles era onde estavam. Parecia que a natureza trabalhara especialmente para formar esse anfiteatro. O movimento das águas, nos milênios, estava sinalizado por estalactites e estalagmites. Realmente um local místico, de medo. Estar próximo dos mortos não é uma situação agradável, principalmente para quem não está acostumado. Paula e Luiz estranharam a quantidade de pessoas, pensavam que seriam poucas, mas o local já estava lotado. Olhavam detalhadamente para cada participante, muitos cobriam parcialmente o rosto, outros se expunham totalmente. Notaram que a maioria tinha um aspecto sereno. Era grande o número de doentes que carregavam para esse local. Foram interrompidos pela entrada de uma figura que se revelava importante para o grupo de assistentes. Paula sentiu um arrepio quando viu aquele homem. Inquiriu-se mentalmente, por que me arrepio se não me lembro de conhecê-lo? Parece que o conheço, mas não sei de onde. Será da minha infância e não me lembro. Afastou-se momentaneamente dessas dúvidas ao ser anunciado a figura. Caros irmãos aqui presentes, mais uma vez teremos a alegria de ouvir a boa nova através de nosso querido irmão Arnaldus. Arnaldus, com um rosto calmo, sorriu para os presentes, olhou todos à volta, deteve-se um breve momento em Paulo e iniciou: queridos irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para melhor entendermos as palavras do Mestre Galileu, a Boa Nova. 2 conselhos serão abordados hoje. O primeiro é: vigiai e orai. Percebam que o querido Mestre nos recomenda vigiar, e o que devemos vigiar. A nossa vigilância deve ser no seguimento dos conselhos por ele ditos. Eles são o caminho, a verdade e a vida. Para seguirmos devemos entender e aceitar como verdade as suas palavras. Também devemos vigiar os movimentos de nossos irmãos que não receberam ou não creem no que receberam da Boa Nova. Sei e vocês também sabem que estão tramando contra a nossa vida, contra todos os grupos de catacumbeiros, ou seja, dos seguidores da Boa Nova. Aqueles que são os detentores do poder e se sentem ameaçados pela nova revelação, virão por sobre nós, tentando excluir do conhecimento humano a Boa Nova do Mestre Jesus. Como reagiremos aos que nos perseguem? Igual ao Mestre, oremos. Oremos por nossos amigos e inimigos. Se eles estão cegos, sejamos seus condutores e não seus carrascos. Se eles nos agridem, revidamos com amor mais intenso. Se eles nos caluniam, sejamos firmes na justiça do Pai Eterno. Se os poderosos querem dominar nossos corpos, que o façam. Mas não dominarão a nossa alma. Portanto, vigiemos e oremos. Por nós e, principalmente, por eles, pois não sabem o que dizem e o que fazem. Estão obcecados pelo poder, o egoísmo e o orgulho predominam neles, merecem misericórdia e esclarecimento, nunca os condenemos e quem os julgará é a justa justiça divina. Quanto à segunda palavra do meigo Rabi, que é, não fazer aos outros o que não queremos que nos façam. Vejam bem que esta se liga à primeira, gostaríamos de matar nossos inimigos. Mas gostamos que eles nos matem. Vamos caluniá-los. Acharemos bom que nos caluniem. Nossa confiança na Boa Nova deve ir até o enfrentamento de feras. Até a entrega de nossa vida material. Temos que mostrar aos que nos perseguem que somos melhores e maiores do que eles. Que o Deus que amamos nos enche de fé e esperança. Que as palavras da Boa Nova são verdades que não se alteram pelos interesses dos humanos. Que a força deles é a força dos brutos, a nossa é a força do amor divino. Enfim, irmãos,
Estejamos prontos a entregar nossas vidas pela glória da verdade de Deus, pela realidade de seu enviado, pela luz da boa nova. Estamos certos da proteção do Pai Eterno. Rogamos a luz do Mestre Jesus, o Cristo de Deus. Suplicamos forças aos anjos celestiais. Que a paz divina se abata sobre todos nós. Assim seja. A atmosfera do local parecia saturada de bem-estar, todos participavam dos debates, havia explicações de várias partes da Boa Nova. Era um ambiente de doçura e ternura que Luiz nunca vira ou sentira. Enquanto pensava nisso foi chamada a sua atenção. Eu sou Arnaldus, seu irmão. Ali estava a figura que Luiz ouvira há pouco, mão colocada em seu ombro, aguardando sua resposta. Eu sou Luiz, vim com Angélicas e minha esposa. Respondeu trôpego Luiz. Irmão Arnaldus, esta é a esposa de Luiz. Apresentou Angélicas. Arnaldus a olhou firme, sorriu e disse, eu já a conheço de há muito, a senhora não se lembra, mas eu sim. Seja bem-vinda, senhora Paula. Não me lembro de conhecê-lo, embora sinta que o conheça. De onde nos conhecemos? Inquiriu Paula. Minha querida irmã, nós nos conhecemos de um lugar distante, de há muito tempo. Esta é a razão de não lembrar, mas com o tempo poderá se recordar de tudo. Colocou o amável Arnaldus. O irmão Luiz tem muita coisa para pensar, deve pesar bem aquilo que ouve. Venha mais vezes, até ter ouvido o bastante para poder julgar. Seja bem-vindo e, por favor, volte. Convidou suavemente Arnaldus. Após uma frequência constante nas reuniões, no ambiente doméstico, Luiz coloca para Paula suas dúvidas. Acho as explicações de Arnaldus muito contraditórias, inaplicáveis para os fortes. E estranhei que ele a chamasse pelo nome desde a primeira vez. Você se lembrou de onde o conhece, Paula? Não consigo me lembrar, embora tenha quase a certeza de conhecê-lo. Quanto a você achar que a Boa Nova não é aplicável para os fortes, eu não concordo. Ali estão colocados valores da alma que devem ser maiores que os da matéria. O nosso egoísmo e orgulho é que atrapalham essa aplicação de valores não materiais, com os quais não estamos acostumados e nem identificados. Luiz replica com altivez, minha querida esposa, neste caso você vai perder. Imagine eu amar aqueles que estão prontos a me trair, eles querem meu lugar, minha posição. Eu tenho que tratá-los a ferro e fogo para não cair, portanto, considero isso inaplicável. Pense em como não fazer aos outros aquilo que você tem certeza que farão a você. Se eles vão me matar, é melhor eu matá-los primeiro. Se eles vão me trair, é melhor eu traí-los primeiro. Mas uma vez afirmo que isso é inaplicável. Meu amado marido. Você está trocando as preposições. A frase é, não faça aos outros o que não gostaria que lhe fizessem. A frase explicada diz que não devemos tomar atitudes erradas para com os outros, mesmo quando as queiramos justificar pelo erro dos outros a nosso respeito. A justiça de Deus julgará todos os nossos atos e, se a vida da alma é a mais importante, os atos materiais de desagravo não são justificados, e os atos de desapego à matéria serão belíssimas e corretas atitudes pela lei de Deus. A humildade preconizada pelo Mestre Jesus é o caminho da compreensão dessa separação alma-matéria. Discorreu Paula. Luiz defende sua posição, querida Paula. Mesmo que tenhas razão, admita que percamos tudo, sem casa, sem rendas, sem posição e outras coisas mais. Como viveríamos? Como educaríamos nossos filhos? Seríamos banidos para não sei onde, sem levar nada do que temos. Estaríamos na miséria total. É isso que esse Deus quer? Você há de convir que os meus deuses sejam mais bondosos, pois nos garantem o poder e a nossa situação social. Paula responde séria, amado Luiz. A Boa Nova fala de outras moradas e outras vidas. Nós estamos presos a esta vida com seus valores só materiais. Não estamos pensando na vida da alma, a vida real e imortal. Que importa perder toda a fortuna material se com isso ganhamos a vida eterna? O profeta de Deus não tinha onde deitar a cabeça para dormir, por acaso ele foi menor por isso? Ele deu sua vida física para que entendamos o parco valor da vida material frente à eterna. Podemos não fazer o que ele disse, mas que ele está certo está. Minha suave companheira e conselheira, mais uma vez me convenceu. Concordo com tudo, porém não me sinto pronto para realizar qualquer coisa por ele colocada. Talvez mais tarde.
afirmou com tristeza Luiz. Paulo o abraça com muita ternura e diz, compreensivo esposo. O fato de concordar já é um grande passo. A realização virá na hora certa, no momento em que sentir que está preparado. Fico muito feliz por você ter compreendido as novidades da Boa Nova. Luiz retorna com uma dúvida. Você poderia me explicar o que era feito naquele grupo que envolvia os doentes? Eu a vi junto deles. Ali eram feitas orações pelos doentes de qualquer tipo. Durante essas era feita a transmissão de energias para os doentes, por isso as mãos espalmadas na direção deles. Para você ter uma ideia material, eu diria que é como um imperador passando o cetro sobre o povo. Nós acreditamos, e os resultados comprovam que estamos passando energias para os doentes. Luiz ficou matutando a respeito da explicação, mas se deliciou com o cálido beijo que recebeu. O tempo passa. Carlos sente que Joana cada dia se fecha mais em si mesma e não consegue ajuda médica que resolva ou atenue o problema. Segue sua rotina comercial. Certo dia houve a conversa de duas clientes. Minha filha estava muito doente. Os esculápios já falavam que nada mais podiam fazer. Fui até lá e minha filha está curada. Falava uma. O meu marido tinha feridas horríveis, nunca saravam. Eles o trataram e hoje está totalmente são. Dizia a outra. Carlos se interessa e pergunta, com licença minhas senhoras, quem são esses que curam as pessoas? Elas olharam para ele assustadas e responderam, já saindo rápidas, os catacumbeiros. Nada mais pode perguntar pela pressa com que saíram. Quem seriam esses catacumbeiros? Onde teria informes a respeito deles? Nesta hora outros clientes chamaram sua atenção e foi atendê-los. A noite cálida e calma estava convidativa para conversar. O céu estrelado parecia mais perto e a lua completa platinava a terra com seu clarão. Carlos, aproveitando que Joana fora deitar, conversa com os filhos. Meus queridos filhos, hoje nós vamos conversar a respeito de mamãe. Sabemos dos problemas que ela passa, pois afetam a todos nós. Outro dia ouvi duas senhoras falando de curas feitas por um grupo de catacumbeiros. Algum de vocês já ouviu falar deles? Ouvi meus amigos falarem desse grupo que se reúne nas catacumbas, mas nada sei a respeito. Como ninguém aqui sabe, se o senhor quiser papai, posso ir lá conhecê-los. Respondeu Júlio. Carlos decide, muito bem Júlio. Vá lá, verifique como agem e o que precisa ser feito para o tratamento, quanto cobram. Lúcio e Abadia perguntaram ao mesmo tempo. Podemos ir junto com Júlio papai? Se nada mais tiverem a fazer, podem ir. Respondeu Carlos. Júlio, Lúcio e Abadia estavam no salão aguardando o início da reunião. Júlio está olhando nos presentes e seus olhos encontram um homem. Chama sua atenção a familiaridade daquela pessoa, não se lembra de conhecê-lo. Olhando sua acompanhante sente a presença de uma pessoa amiga. De onde é que conheço essas pessoas? E não achou resposta. Lúcio vê um homem acompanhado de uma mulher, sente raiva dela. Pensa, nossa! Nunca vi e já tenho ódio dessa pessoa, o que será isso? Abadia vê essa mulher e sente uma ternura muito grande, ternura maternal. É estranho sentir algo assim por quem não conheço. São interrompidos pela chegada de Arnaldus. Ouvem a preleção e discussões. Quando Arnaldus se aproxima de Júlio este sente que o conhece e pergunta, se me permite o amigo, de onde nos conhecemos? Arnaldus o olha alegremente, olha para os seus irmãos e diz, certamente não se lembrará de onde nos conhecemos irmão Júlio. É de um local distante de muito, muito tempo, realmente não me lembro. Respondeu Júlio. Não se preocupe com isso meu irmão. Vamos ao que interessa no momento, traga a sua mamãe Joana aqui. Nós podemos tratá-la, mas é necessário que ela e o papai Carlos venham até aqui. Levem muitas bênçãos para os dois. E Arnaldus se afasta. Os irmãos ficaram hirtos. Como esse homem sabia das nossas necessidades? Como sabe o nome de nossos pais? Como sabia o nome de Júlio? De onde ele conheceria a família? Em casa os filhos discutem o ocorrido com os pais. Carlos afirma ressabiado, que eu saiba não conheço ninguém com essas características que vocês estão apresentando. Estou curioso, farei o máximo para ir com sua mãe nesse local. Tudo está me parecendo com a história de um profeta que meu pai disse que traiu o nosso povo. Disse Joana. Realmente seu pai me alertou de algo assim.
Mas, como estamos prevenidos, iremos todos e observaremos direito. Se forem mistificadores nós os delataremos para as autoridades. Falou Carlos. No outro dia todos se dirigiram para o local das reuniões. Ao adentrarem na catacumba Joana reclama, não estou me sentindo bem. Acho que vou desmaiar. Quero ir embora. Parecia embrutecida, gestos rudes, voz enrouquecida, olhos duros, rosto crispado. Carlos abraça Joana e esta tenta afastá-lo. Largue-me. Não vê que estou mal. Estão me sufocando. Carlos sente uma força descomunal em Joana, pede aos filhos, ajudem-me a segurar mamãe, mas com cuidado. Sem Carlos perceber, dois casais cercam Joana, um senhor já de idade lhe diz, pode deixar sua esposa conosco, nós cuidaremos dela. Apenas siga-nos. Parecendo em oração, os casais tocaram nela, Joana ficou imóvel, como se fosse amarrada. Levaram Joana para um nicho lateral, ali estavam várias pessoas, todos em meditação, de olhos fechados. O senhor idoso apontou lugares para Carlos e família. A seguir levou Joana para o centro do grupo, sentou-a. Algumas pessoas se colocaram em volta dela, com a palma das mãos para ela direcionadas. O senhor idoso cochichava algo ao ouvido de Joana. Em determinado momento ela se agita furiosamente. Os circundantes nem se abalam. Ouve-se uma voz estridente e rouca. Eu vou matar todos vocês. Quem vocês pensam que são para tentar me prender? Esta presa é minha, faço com ela o que quiser e ninguém pode me impedir. O senhor idoso continuava ao ouvido de Joana, parecia que nada estava ocorrendo para ele. Não adianta. Ninguém vai me convencer da inocência dela. Vocês não têm o direito de me impedir. A face do senhor idoso parecia se iluminar, ele sorria, ainda cochichando para Joana. Como perdoar? Eu fui vítima. Eu fui vítima. Não podem dizer que não devo. Sua voz agora já era mais branda e clara. Continuava o senhor idoso ao ouvido, fazendo lentos movimentos afirmativos com a cabeça. Está bem. Mas se ela não lhe atender eu a mato. A voz já era mais tranquila e normal. Obedecendo a um sinal do senhor idoso todos passaram a orar em voz baixa, uma oração que Carlos e família desconheciam. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação e livre-nos de todo o mal. Assim seja. Vá em paz, irmão. Estas foram as últimas palavras de Ângelus, encerrando a reunião. Carlos ouvia a oração, tentava acompanhar e, ao mesmo tempo, olhava para Joana. Concluída a oração, Joana estava desperta, alegre, normal. Ela olhava para todos os presentes surpresa de ali estar. Como você está se sentindo, minha querida? Falou Carlos. Joana respondeu, perguntando curiosa, eu estou muito bem. O que faço aqui com toda esta gente? Carlos explica o ocorrido para ela. O senhor idoso aproxima e se apresenta. Sou Ângelus, seu irmão e para servi-lo. Carlos rapidamente examinou Ângelus, era delgado, ficou pensando em como ele pode segurar Joana, se a família toda não estava conseguindo, mas recobrou, sou Carlos, esta é minha esposa Joana, meus filhos Júlio, Lúcio e Abadia. Por favor, claro que explicarei o ocorrido, vocês venham comigo para ouvir Arnaldus, depois teremos todo o tempo para falar e instruir este caso com sua esposa. Após a palavra de Arnaldus, Ângelus chama Carlos e família a um canto e os convida a se sentarem. Ângelus narra para eles o problema do espírito que perturbava Joana, física e psiquicamente, fala das obrigações morais para com esse espírito e consigo mesma, e que Joana deveria obedecer a partir desse dia, caso contrário tudo poderia voltar. Carlos interroga Ângelus, eu vi o que aconteceu, mas não estou conseguindo crer na sua narrativa, com todo o respeito que merece. Ângelus explica na forma pagã, é difícil crer naquilo que não conhecemos, meu caro irmão. Mas se lembre que os caminhos dos deuses não são os caminhos dos humanos. Não podemos entender os deuses pelos exemplos humanos. Carlos viu que o argumento de Ângelus era consistente, para entender precisaria aprender. Sim, meu irmão, nós viremos aqui aprender. Muito grato, Ângelus. Que a paz de Jesus, o Cristo de Deus, os acompanhe.
Com a frequência constante no grupo dos catacumbeiros, a família de Carlos foi tomando contato com a boa nova. A reação de cada um variava. Abadia, Lúcio e Joana estavam mais arredio aos novos conhecimentos. Júlio buscava, com muito interesse, entender as mensagens. Carlos absorvia tranquilamente tudo, como se já fosse coisa aprendida e entendida. Ângelos coordenava os grupos de estudos e trabalhos. Entre em contato com Carlos e o avisa. A partir de amanhã sua família se juntará a outro grupo. Serão trabalhos conjuntos. Esta decisão foi indicada por Arnaldus. No dia seguinte Carlos leva a família e é encaminhado a outro nicho das galerias. Lá se depara com um grupo de 5 pessoas. Ângelos os apresenta. Luiz, este é Carlos e sua família. Carlos sente que Luiz é seu conhecido, o cumprimenta e diz, muito alegre por conhecê-lo Luiz, mas sinto que o conheço de algum lugar. É possível? Carlos, alegria toda minha, eu também sinto o mesmo, porém não atino lugar ou tempo em que possa tê-lo conhecido. Esta é minha esposa Paula e estes são os meus filhos Bento, Ivan e André. Carlos se emociona. É impressionante Luiz. Acho que já os conheço a todos. Vamos formar um ótimo grupo. Estes são a minha família Luiz, Joana a esposa, Júlio, Lúcio e Abadia os filhos. Ângelos rompe a conversa e os chama para o trabalho. Vamos formar um círculo, todos se acomodem à vontade. Vou explicar o objetivo deste trabalho. Como vimos nas explanações de Arnaldus, as máximas do Divino Mestre são o caminho e a luz de nossas vidas. A primeira que usaremos é a que diz, amai-vos uns aos outros e aos vossos inimigos. Vejam como usaremos essa máxima. Nós temos diferenças entre nós, nem todos gostam de todos. Não interessa sabermos o porquê, isto é assunto da lei de Deus. O que precisamos é centrar forças num ponto, para criarmos brechas e podermos dominar os impérios do desconhecimento. Quais impérios? Pergunta Júlio. O império das nossas dúvidas. Dos nossos erros. Do nosso egoísmo. Quando fizermos o trabalho temos que pensar em derrotar esses impérios, mas pouco a pouco. Ainda somos fracos para enfrentarmos a totalidade desses impérios. Temos que ir abrindo brechas, devagar, firmes e constantes. Nunca tentar ir depressa, mas nunca parar. Nós vamos fazer um trabalho que não é do corpo físico, chamaremos de mentalização. Estaremos pensando em coisas boas, suaves. Pedindo perdão aos nossos irmãos pelos nossos erros, mesmo não sabendo contra quem fizemos esses erros. Comecemos imaginando uma luz ainda fraca. Vamos trazer essa luz para dentro de nós, fazê-la crescer em nós. Os dias se somam às semanas, as semanas aos meses. Dura realidade. Numa das reuniões de trabalho, Jonas sente algo. Ângelos, tem alguém ao meu lado dizendo que quer falar. O que devo fazer? Deixe que eu atendo. Continue mentalizando o trabalho de amor. Respondeu baixinho Ângelos. Seja bem-vindo, irmão. Que o amor de Jesus esteja em ti. Pode dizer ao que veio? Inquiriu Ângelos. O visitante responde, com muita emoção na voz. Eu fui trazido aqui para me encontrar com esta pessoa. Eu e ela temos muitas contas a acertar. Todas são referentes ao nosso passado, nada desta vida. Estou gostando de vê-la fazer esse trabalho e, juntos, estamos aprendendo muito sobre as verdades divinas. É muito bom para todos. Os que me trouxeram aqui disseram que seria uma última oportunidade de vê-lo falar neste grupo, não sei porquê. Eu ainda não sei agradecer de modo correto, mas digo que estou contente por me ter afastado naquele dia. Aprendi muito. Até sei que devo esperar, dar um tempo para ela e eu aprendermos mais. Estão dizendo que devo ir. Até mais. Nós agradecemos a tua comunicação e o teu progresso. Que a luz de Jesus te ilumine o caminho, irmão. Caminhe na paz de Deus. Assim terminou Ângelos a intercomunicação. O Império Romano estava em atrito interno pela disputa de poder. O clero romano fumegava de ódio contra os catacumbeiros. Da união de interesses dos poderosos vai começar mais uma tragédia humana. Como sempre ocorre na história humana, os poderosos irão descarregar suas idiosincrasias e lamentáveis erros sobre os simples. Naquela noite Ângelos orientava o trabalho, pedindo que cada um se suplantasse e que as fluidificações fossem mais amplas. Ele mesmo não sabia a razão de estar angustiado,
No momento apenas se lembrou das palavras do visitante. Última oportunidade. O que estaria ocorrendo? Sabia que as tropas romanas estavam em movimentação febril. Para que seria? Não precisou aguardar muito. Das galerias e corredores começaram a surgir gritos e ameaças. Desordeiros. Traidores de Roma. Hereges. Feiticeiros. Gritavam os soldados. Socorro. Acudam-me. Não me matem. Eram gritos de alguns simpatizantes. Os grupos de catacumbeiros presentes naquela noite foram presos, apanharam de chicote, levaram chutes, pontapés, cutiladas de lanças e pancadas de escudos. Foram enfileirados e conduzidos à prisão. Ao passarem pela saída das catacumbas, Luís divisa o chefe militar da operação. Era o seu pai. Encobre o rosto para que ele não o veja e passa. Na prisão Ângelos os anima. Vejam como as leis divinas são difíceis de entender. Nós estávamos nos preparando para este momento. Vamos dar as mãos e mentalizar nossos inimigos. Abençoemos a mão que nos bate na face direita. Não vamos reagir, pois não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam. Nossa fé na boa nova do Cristo de Deus está para ser provada. Vamos acreditar, mais que nunca, na perfeita justiça de Deus. A algazarra dos soldados, vindo pelos corredores da prisão, chamou a atenção de todos. O que eles vão fazer? Perguntou aflito um. Não nos importemos com o que eles vão fazer. Façamos a nossa parte, oremos e acreditemos em Deus, na sua justa justiça, no seu eterno amor por nós. Elevou a voz Ângelos. Os soldados entraram nas celas e colocaram sacos nas cabeças dos prisioneiros para que nada vissem. Estes foram levados em fila através de corredores e obrigados a entrar numa área aberta. O alarido era enorme e todos perceberam que estavam perante uma grande plateia. Foram detidos e suas mãos amarradas. Tiraram os sacos Os catacumbeiros estavam no centro do circo romano, o Coliseu. Este estava apinhado de gente que gritava, sem parar. Palavras ofensivas e cusparadas se misturavam no clamor principal: morte aos malditos! Morte! Ângelos conclama a seus companheiros: irmãos em Jesus, oremos com fé, estamos sendo prova da força de Deus. Façamos pensamentos de amor para esses que nos odeiam. Os portões laterais se abrem. Os leões, famintos, invadem a arena na direção dos catacumbeiros. Ângelos ainda exorta a seus companheiros a manter a fé. Nos extremos alguns debandam o grupo, são atingidos em cheio pelos leões, são estraçalhados e devorados. Continua Ângelos sua exortação: mantenham a fé e confiem em Jesus, o Cristo. Creiam em Deus. O barulho das feras parou. Ângelos abre os olhos e vê. Milagre. Os leões estavam deitados bem ao lado do seu grupo, pareciam dormir tranquilos. Ele pede: irmãos, abram os olhos e vejam a bondade do Deus eterno. Todos abriram os olhos e se admiraram, pois os leões pareciam bichinhos de estimação. Os soldados correram para os animais, usaram as lanças para incitar os leões. Um deles correu e pulou, urrando, perto de Joana. Esta se assustou e gritou. Os gritos de Joana desarmonizaram o grupo. Os leões avançaram sobre ela. Carlos correu em sua direção, tentando protegê-la. Sentiu uma pancada e desmaiou de dor. Sempre novos planos. Carlos acordou, com as mãos percorreu seu corpo. Nada achou de ferimento. Na parte que lembrava ter sentido a dor não havia qualquer marca e nem dor. Sua atenção foi desviada por uma interrogação: como está, irmão? Carlos olhou para quem perguntava e respondeu: Arnaldus. O que faço aqui? Onde estamos? Arnaldus sorriu gostosamente e afirmou: irmãos, ele está preocupado com a arena de leões. Não percebeu ainda o ocorrido, vamos ajudá-lo a mudar o quadro. Carlos, que não havia visto ninguém até esse momento, vê surgirem André, Ivan, Paulo e Júlio todos sorridentes. Enquire, onde estamos? Sinto que estão diferentes. Estamos numa cidade no mundo espiritual, Carlos. Você está pensando no circo de leões. Pense que já estamos mortos, fora do corpo de carne. Livre-se da imagem final do mundo material. Feche os olhos e pense num local isolado e tranquilo, assim você sintonizará esta faixa vibratória. Vamos, feche os olhos. Falou Arnaldus. Carlos obedeceu ao pedido e, ao fechar os olhos, começou a sentir-se diferente.
Leve e suave, estou me sentindo diferente. É gostoso. É evidente que é gostoso. Você está vibrando em harmonia conosco. Agora pode abrir os olhos. Afirmou Arnaldus. Carlos abriu e viu uma paisagem diferente da terrena, inenarrável em sua beleza. Sentiu-se tonto, confuso. Você teve uma grande emoção ao desencarnar, Carlos. Esta é a razão de estar demorando a entrar na vibração deste mundo. Logo mais você estará lúcido e consciente espiritualmente. Explicou Arnaldus. Logo estaremos falando do ocorrido em nossas passagens na carne. Disse Júlio. Comentaremos de novas jornadas. Colocou Ivan. Poderemos ir visitar e ajudar nossos irmãos de jornada. Arrematou Paula. Esperem um pouco. Agora já estou começando a entender o que está ocorrendo. Mas qual a razão para estarmos com a imagem dos nossos corpos físicos? Questionou Carlos. Neste momento chega o instrutor Marcos e ouvindo Carlos, responde, a imagem que usamos aqui é a que nos identifica com a última jornada, apenas para nos lembrarmos uns dos outros. Podemos modificar essa imagem, o espírito não tem forma, é informe. Ainda não estamos prontos para nos identificarmos pela vibração individual do espírito. Nesta fase evolutiva usamos imagens, a imagem é plasmada, isto é, o espírito molda seu perispírito com a imagem que melhor se ajusta ao seu conhecimento, e para nos relacionarmos mais fácil usamos a da última vida material. Quando estamos em desequilíbrio, nas zonas umbralinas, nós plasmamos em desequilíbrio, ou seja, figuras grotescas, monstros imaginários e outras coisas mais. Logo que recuperem as lembranças, do mundo espiritual, referentes a vidas anteriores na carne, verão que as imagens terão menor importância. Hoje irão se alojar, alimentar e participar de uma reunião, a partir de amanhã recomeçarão a estudar e trabalhar. Por agora é só, vão se alojar. A noite espiritual é diferente da material. Parece que haviam combinado. Todos acordaram quase ao mesmo tempo. Carlos olha para os companheiros. Os reconheci. Que bom revê-los. A noite de descanso avivou a minha memória. Estamos de volta ao mundo espiritual. Como estão vocês? Pelo que você fala, acho que todos tiveram as lembranças avivadas. Respondeu Júlio. Concordo. Afirmaram juntos André, Paula e Ivan, e sorriram pela coincidência. Neste instante chega uma enfermeira e avisa. O instrutor Marcos os aguardará na ala B do hospital. Pede que se alimentem e para lá se dirijam. Ao chegarem à ala B são recebidos por Arnaldus e o instrutor Marcos. Este informa, Carlos conduzirá este grupo, vocês irão visitar seus companheiros que estão em tratamento, logo estarão recuperados. Os trabalhos prosseguirão com o grupo revisando as jornadas anteriores necessárias e preparando nova jornada. Tenham confiança nos seus conhecimentos e na intuição. Bom êxito, agora e depois. E saiu. Carlos olha para os outros e diz, bem, se temos que trabalhar. Trabalhemos. Vamos ver as fichas dos internados. Com as fichas acharam os quartos onde estavam seus companheiros. Primeiro iriam ao de Joana. Ao se aproximarem da porta, Carlos lembra a todos que, embora estejam em ambiente equilibrado, devem manter o equilíbrio vibratório, não permitir que a emoção cause desequilíbrio, pois esta poderia afetar-os em tratamento. Todos concordam e entram. Olá, querida irmã Joana. Como você está forte? Falou alegre Carlos. Joana sorri e responde, meu carinhoso marido continua me envolvendo com seus elogios. Meu amado filho Júlio. Como é bom vê-lo alegre. Onde estão Lúcio e Abadia? Eles estão também em descanso e precisam de recuperação plena para poder ir aos trabalhos. Respondeu Carlos. Júlio intercede, mãe, nós viemos aqui para visitá-la e fazermos uma oração pela sua rápida recuperação. A senhora está bem? Sim, estou bem, mas vocês me parecem estranhos. O que está acontecendo? Replicou Joana. Minha amada esposa, logo que você se recuperar vamos discutir essa sua dúvida. Por enquanto acompanhe nossa oração e descanse. Colocou Carlos. A seguir o grupo visitou Lúcio, Abadia, Luiz e Bento, fazendo as orações e vibrações necessárias. Agora era uma questão de tempo para começarem os trabalhos de todo o grupo. O instrutor Marcos coloca para o grupo, composto dos 10 amigos espirituais, como se desenvolverão os trabalhos. Carlos já está orientado de como conduzir os trabalhos. Paula, Ivan,
André e Júlio estão aptos a realizar os exercícios. Os restantes irão gradativamente aprendendo. Tenham bom êxito. Passo agora a condução do trabalho para Carlos. Logo mais os visitarei para sentir o progresso do grupo. Até mais. Carlos toma a palavra. Irmãos, a partir desse momento nós veremos que somos realmente irmãos. Neste trabalho vamos nos conduzir ao passado, até onde for permitido, estudá-lo e programarmos a próxima jornada. Os instrutores espirituais verificarão a nossa programação e nos orientarão quanto a impossibilidades e outras oportunidades. Durante a nossa viagem ao passado nos veremos em corpos diferentes, de sexos diferentes, em situações diferentes. Não devemos nos impressionar por isso, deveremos discutir os erros e programar os acertos, é apenas isso. Lembro que as imagens vistas serão esquecidas tão logo se iniciem os preparativos para a nova encarnação, portanto ninguém deve ficar preocupado com as imagens. Preparemo-nos para uma primeira viagem, vamos fazer a oração e nos dispormos ao quadro plásmico. Conhecer até onde é permitido e necessário. O grupo mentalizou a oração e acalmou-se. Carlos fala, o primeiro roteiro será feito por Joana. Fique calma, irmã, e permita que fluam as imagens, nós estaremos vibrando por você, protegendo-a. Joana projeta uma figura masculina, linhas duras, severa, orgulhosa, era um magistrado julgando, vocês são todos traidores do reino. Miseráveis arroaceiros. Para vocês qualquer pena será suave. 3 figuras masculinas e 2 femininas. Todos esfarrapados, sujos, magros, não falavam, gemiam, por amor dos deuses, nós apenas pegamos comida, estávamos famintos. Não fizemos mal algum contra ninguém. Perdoe-nos, por favor. Não temos onde morar e o que vestir. Calem-se, mentirosos. Vagabundos. Vocês afrontaram a lei, pois é proibido roubar. A pena para essa grande ofensa é a morte nas masmorras e está decidido, levem-nos. Proferiu a sentença sem o menor sentimento de piedade. Nós nos vingaremos, queremos que morra, morra. Gritavam os pobres coitados. O magistrado olha sorrindo para 2 figuras que estão sentadas numa sacada, faz um meneio com a cabeça, os 2, com um riso galhofo, concordam. A seguir o magistrado olha para o lado, embaixo, ali estão 2 figuras, muito bem vestidas, são defensores. O magistrado agora está sério e carrancudo, encara os defensores. Ambos fazem um movimento negativo com a cabeça, levantam e saem. Nova imagem se forma. Agora as roupas são diferentes, ainda é masculino, está conversando com amigos, cercam-no as 5 figuras. Destas são projetados filetes negros que envolvem o homem. Ele sai correndo pela noite, os 5 seguem gritando, morra, morra. O homem chega à beira de um lago e se projeta na água, não sabe nadar direito. As figuras que o envolvem bloqueiam suas vias respiratórias. Ele se desespera, bebe água, engasga, afunda, bebe mais água, afunda, afunda, afunda. Outra imagem. Um ser amedrontado fugindo de outros 5, estes o envolvem, luta desesperadamente e tenta fugir, até parece que não consegue sair do lugar, sente-se preso. As figuras tornam a enlaçá-lo, uma tênue luz é projetada sobre o ser, as 5 figuras se afastam gritando, morra, morra. O ser é levado pela luz e desaparece. Forma-se uma imagem de hospital e lá está o ser. Mais uma imagem, agora de uma mulher, ela está sofrendo o assédio de 5 figuras, estas projetam nela fios enegrecidos, ela se perturba, sofre. Uma imagem iluminada conversa com as 5 figuras. Elas se afastam. Com uma oração Carlos encerra as projeções e passam a analisar o que eles viram e sentiram. A primeira a falar é Joana. É incrível o que senti. Desde o meu egoísmo como julgador, crendo que tinha todo o poder sobre as vidas dos julgados, também o ódio deles para comigo, era impressionante. Agora já sei desses erros e poderei começar a resgatá-los. Sei que será difícil, mas tenho que consertar os erros que fiz. Tenho certeza que conseguirá, Joana. Conte com todos para ajudá-la. De um modo ou outro estaremos sempre prontos para que consiga triunfar. Falou Carlos com carinho. Os outros hipotecaram a ajuda necessária para Joana na nova jornada. Joana pede e todos concordam. Ela faz a oração final.
Aos irmãos que prejudiquei em jornadas passadas, peço que me perdoem por tê-los levado, pelos meus erros, a também errarem. É claro que eu devo perdoá-los e já os perdoo, pois apenas reagiram à minha errada atitude. Novos horizontes se abrem para mim, agora fui presenteada com o esclarecimento. Outra jornada corporal se vislumbra, peço a esses irmãos do que se encontrem comigo nessa jornada, tentarei resgatar os erros que fiz, tentarei ajudá-los no máximo de minhas forças, espero terminar essa jornada merecendo ser chamada de irmã por esses irmãos. Peço aos instrutores espirituais que permitam esse cruzamento no mundo carnal, que meus guardiões me intuam desse meu compromisso. Peço para meus irmãos, companheiros de jornadas, as luzes divinais e as vibrações serenas dos mentores. Finalmente, que o Mestre Jesus aflore em mim, para que eu consiga atingir os objetivos evolutivos espirituais. Pai Nosso. Todos abraçam Joana. André toma a palavra, minha querida irmã. Você irá recordar outras coisas que são necessárias apenas para você. Não se preocupe com elas, concentre-se, junto aos seus instrutores espirituais, apenas no preparo de sua próxima encarnação. Tenho certeza que voltaremos a formar um grupo muito próximo, estaremos envolvidos nos nossos problemas materiais imediatos, mas, intuitivamente, nos aproximaremos em ajuda mútua. Carlos toma a direção e encerra os trabalhos com uma oração que todos acompanham com grande sentimento. Retomando os trabalhos, com a direção de Carlos, o grupo fluidifica Lúcio. A imagem mostra uma casa de grande luxo. Mulheres vestidas com elegância, muito bem maquiadas, estão num salão finamente decorado, espalhadas por poltronas de couro trabalhado, aguardando a chegada dos frequentadores desse ambiente. Uma figura feminina se destaca, as outras e os ganhos da casa são controlados por ela. Ao lado dessa figura uma tênue luz é quase apagada pela espessa nuvem cinza escura. Desfiguradas criaturas envolviam-na com finos fios de babugem, uma imagem horrível. Mas, no rosto da figura feminina, um sorriso denotava que gostava de tudo que estava ocorrendo e se entregava totalmente. Das outras figuras, duas apresentam quase as mesmas características, porém sem os fios. Duas figuras adentram o ambiente, estão isentas de turbulência, são acompanhadas por fios de luz, tentam envolver as três principais figuras, mas é em vão, são repelidas. Nova imagem é formada, agora é um local alucinante, várias figuras estão espalhadas no ambiente, algumas animalescas e grotescas, se tocam em atitudes provocantes. Expõe seus órgãos genitais de formatos e tamanhos bizarros. Mantém relações sexuais pervertidas. As luzes e músicas refletem o ambiente. São de ritmos fortes, inarmônicos, imitando gestos animais em suas danças provocantes. Em nenhum momento refletem qualquer atitude humana. O comportamento lembra aos animais no cio. Ninguém se importa com a presença de ninguém. Todos se entrecruzam. O local lembraria um antro indescritível. Os chiqueiros humanos são mais limpos que o ambiente visto. A imagem corre, como se o tempo corresse. Agora a figura aparece sendo atendida em local limpo e sereno, está dormindo. O novo quadro apresenta a figura feminina ainda cercada pela nuvem escura, luzes aparecem, tanto de encarnado como de desencarnados. Ainda esta vez os fios negros de babugem estão firmemente agarrados nela. Eles ajudam a tirá-la dessa matéria de forma lamentável e triste. Passam quadros e aparece o pesado local onde se encontra a figura. Seus escuros seguidores envolvem e atormentam. Raios de luz são dirigidos para ela. Agora a figura é masculina e os escuros seguidores não envolvem, mas eles estão bem próximos, como se fossem contidos pelas duas luzes que estão em encanados, uma luz mais forte que a outra. Carlos conclui a fluidificação com a oração costumeira, olha para Lúcio com expectativa. Lúcio mira por um dos presentes, sorri e relata, que luxúria. Aqueles fios de babugem eram nojentos, frios, ardidos, mas eu gostava, vejam que absurdo. Puxa vida, como Paulo sofreu comigo. Eu agora sei os que enviaram aquela luz para me tirar dos tormentos, assim como agora sei que Carlos e Júlio são as luzes que me deram um maravilhoso tempo, afastando meus credores. Acho que vou exigir muito dos instrutores espirituais para prepararem minha próxima encarnação. Preciso me preparar para resgatar os erros que cometi contra esses que me seguem na escuridão,
Vou precisar de vocês mais uma vez. Vou orar. Pai eterno, começo a conhecer tuas leis, são justíssimas. Como disse o meigo Nazareno, aquele que quiser entrar no reino dos céus, pegue seu fardo e me siga. Até agora só tenho aumentado o meu fardo. Com a ajuda de meus companheiros espirituais, vou tentar diminuir esse fardo, pedir perdão aos irmãos que prejudiquei. Por favor, amado Jesus Cristo, peço que tua luz se irradie sobre mim. Obrigado ao Criador eterno. É preciso conhecer para fazer. O grupo está reunido sob a direção do instrutor espiritual Marcos. Este coloca as projeções mentais vistas na tela plásmica. Mostraram todos vocês juntos em outras jornadas, portanto, já é de longa data seus compromissos mútuos, sejam de créditos ou de débitos. Entre os do grupo e outros irmãos que orbitaram à volta, estes aparecerão pagando e cobrando, é só uma questão de oportunidade. Com todo o novo aprendizado que receberam nesta fase, no plano espiritual, estarão prontos para enfrentar a jornada que se avizinha. Mas isto não quer dizer que suplantarão todas as dificuldades. Muitas e muitas ainda ficarão para próximas etapas. Aqui já entenderam que o equilíbrio moral é a principal razão das próximas encarnações. O ambiente que vão encontrar denota aviltamento dos valores morais, prenunciando as tormentas próximas pelas quais passarão, por muito tempo, os encarnantes no planeta Terra. E esta jornada apresentará muitas dificuldades, com muita dor e revolta. O país-chave será o Brasil, o ambiente é da escravatura, estarão em contato com todas as virtudes da atual fase espiritual terrena, o egoísmo e o orgulho com seus filhotes, prepotência, ambição, ódio, vaidade, maledicência, mentira, enfim, todas as boas propriedades morais. A sexualidade atenderá aos anseios animais e, principalmente, aos desvios psíquicos provocados pelo egoísmo, orgulho e seus filhotes. Como estão sentindo, não será uma jornada fácil. Vocês estão preparados, por intuição saberão o que deve ser feito, saberão o certo e o errado, caberá a vocês a decisão, é o exercício do livre-arbítrio de cada um. Da parte do mundo espiritual podem ter a certeza de que, estaremos prontos a ajudar e apenas interviremos no limite da razão da jornada de cada um e no respeito ao livre-arbítrio, não abram portas para o lado errado. As promessas de fácil alívio da jornada não são respeitosas, são mentiras colocadas por irmãos que querem nos afastar, e nos afastam, do caminho determinado pelas leis divinas. A fé no Pai Eterno, a crença firme no rumo indicado pelo Mestre Jesus, o Cristo, a persistência na mais correta possível conduta moral cristã, estas são diretrizes básicas para o sucesso na jornada, não se afastem delas. Finalmente lhes informo que está tudo pronto para os encarnes, vocês estão tendo os últimos momentos de lucidez no mundo espiritual, logo mais sentirão os efeitos das ligações com os corpos materiais que irão habitar, tenham fé, terão sucesso, vão em paz e luz. Pai eternamente justo, a luz deixada pelo Cristo Jesus no orbe terreno servirá como guia para estes irmãos que voltam à carne, assim como lá está para os encarnados. Que todos os irmãos obscurecidos pela manta carnal possam ver o brilho divino da luz do Divino Mestre. Que entendam a grandeza da imortalidade espiritual e a pequenez da vida única carnal. Que os valores eternos são morais, que o conhecimento deve levar à união e o progresso de todos, e não ao privilégio de alguns indivíduos ou povos. Que este conhecimento deve gerar moral, no sentido pregado pelo Mestre Nazareno, e não no sentido das falíveis leis humanas. Que grandes e pequenos, os mandantes e mandados, olhem mais para seus próprios erros, pois eles mesmos são os que irão resgatá-los. Que ninguém carregará o fardo de outro e ninguém aliviará a carga do outro. Irmãos imortais, nós estaremos vigiando e ajudando ao máximo. Ajudem a si mesmos seguindo a pura luz de Jesus, o Cristo. Não sigam a luz dos interesses materiais humanos. Terceiro informe. No ambiente de um novo mundo. No berço da humanidade. O sol repartia suas últimas claridades do dia, banhando o topo dos montes e árvores e destacando-os no horizonte azulado. Parcas nuvens branquicentas, quais focos isolados, pintavam o céu ao refletir os raios do astro-rei. As oferendas já haviam sido feitas aos protetores da natureza, restava apenas a dança comemorativa à maioridade de Caulo. Arduz estava irradiante pelo fato, via neste filho o seu grande sucessor.
Kaulo estava contente, via a cerimônia com naturalidade, nunca almejara qualquer posição de mando em seu povo Yoruba, havia feito as oferendas aos orizas, honrou Egum, acalmou os Ezu com oferendas alimentícias, tendo auxílio do Babalau. Ardus viu que Marina, sua esposa, estava nervosa, foi acalmá-la. Minha grande companheira está ansiosa pela festa para Kaulo. Sim. Sim, eu estou me lembrando dos tempos que estamos juntos, olho para nossos 10 filhos, vejo todo o sofrimento que passamos e as dificuldades para vivermos no hoje sem saber o amanhã. Os exploradores nos trazem notícias de um mundo completamente diferente, coisas grandiosas e belas. Marina parecia sonhar ao falar, estava nervosa. Ardus coloca com suavidade, eu sei das coisas que eles falam. Mas não dizem das misérias que lá também existem. Falam e fazem mil promessas de deleites da civilização, porém nos olham de cima. Cuidado, Marina, nossa floresta também tem coisas lindas e muitas são traiçoeiras e venenosas. Marina ficou olhando tristemente para Ardus. Em seus pensamentos só existia a promessa recebida de que a sua família seria levada para um palácio enorme. Seriam vestidos e bem tratados, seus filhos iriam para escolas aprender a ler e escrever, eles seriam grandes professores. Sentou-se e aguardou o combinado. Ardus não imaginava o que pensava Marina, acreditou que fosse só ansiedade pela festa. Afastou-se para verificar como estavam os arranjos festivos. Como é fácil trair. Os tambores começaram a soar em cadência, de início lenta e suavemente, os sopros foram acompanhando. Gradativamente o ritmo foi crescendo, as comidas servidas eram de ervas, frutas e carnes, o terreiro recebendo os dançarinos, em volta grupos mais velhos trocavam palavras alegres. A lua derramava seu clarão iluminando a mata, quase como o dia, fazendo sua bela participação na festa. Com um sinal de Ardus os Babalau iniciaram a defumação do terreiro. Os tambores crescem no ritmo e os sopros também, o ritmo já está próximo do frenético. Segue a cerimônia dos defumadores, o cheiro das ervas enche o ar, as beberagens fazem efeito, os dançarinos aceleram seus passos, o terreiro parece tremer pelos passos marcados dos dançantes, as giras evoluem num rodopiar alucinante, falta pouco para encerrar esta parte quando os Babalau estancam e com os olhos esbugalhados miram para todos os lados, como se algo horrível os cercasse, as giras param, a música também, o silêncio é sepulcral. Ardus estranha o semblante dos Babalau, vai perguntar o que ocorria quando um tiro cai um velho ao seu lado. O alarido formado quase cobriu o barulho dos tiros. Os velhos eram os alvejados, os invasores, brancos e negros, corriam e dominavam os jovens amarrando-os, levavam-nos arrastados e empurrados. Alguns velhos fortes iam sendo levados junto. Ardus não acreditava no que estava vendo. Seu povo estava sendo sequestrado. Procurou Marina e a viu se aproximando de um branco com armas, corria para o branco. Ardus imaginou que ela agrediria o invasor, mas ela parou próximo ao branco e, virando-se, indicou a Ardus. O branco apontou sua arma e atirou. Ardus sentiu o impacto e caiu. Os raios do sol fizeram-no abrir os olhos devagar, piscou, tentou esfregá-los, sentiu uma grande dor no lado esquerdo, pensou, o que me dói? Sentiu uma mão em sua cabeça e ouviu, acalme-se Ardus, você levou um tiro, pegou no seu lado esquerdo, próximo do coração, deve ter quebrado costelas, fique quieto para não agravar o ferimento, a bala não pode ser retirada. Era Kaulo falando. Ardus olhou em volta, viu uma muralha, percebeu vozerio e gemidos, pegou no braço de Kaulo e perguntou, em que lugar nós estamos? Isso é um cercado? Quem são os atacantes? Pai, nós estamos no pátio da casa de um mercador de escravos, parece que vão nos levar para um lugar longe daqui, eles falaram em América, nos levarão de navio. Respondeu Kaulo. Como estão seus irmãos? E mamãe, ela morreu? Todos estão bem, alguns levemente feridos. Não vi mamãe, deve estar bem. Ardus percebeu o tremor na voz de Kaulo, entendeu que algo de errado havia ocorrido com ela. Nada mais perguntou. Por cansaço esgotado pelo ferimento, dormiu pesadamente. Ardus acordou, estava tudo escuro, sentiu balanço e barulho de água batendo. O cheiro era ácido, forte, tentou ver alguma coisa e nada viu, apenas ouvia gemidos ligeiros e abafados,
Ao ouvir os gemidos chamou, quem está aí? Não fale alto, papai. Eles nos castigam se falarmos alto. Sussurrou Adui. Arduz perguntou baixinho, meu amado filho, que bom ouvi-lo. Onde estamos? Como estão os outros? Ao encostar-se ao pai Arduz sentiu febril, preocupou-se e tentou chamar por socorro, ajudem. Tem um doente aqui. O alçapão abriu, viam-se dois vultos contra o céu, um deles gritou, cuide você mesmo do doente. Se ele morrer avise, se não avisar mataremos-os em volta dele e jogaremos todos ao mar. Não torne a aborrecer o capitão. E o alçapão foi fechado violentamente. Adui abraçou o pai e falou, querido pai, estás bem ferido, não temos como ajudá-lo. Arduz responde autoritário, você e todos os outros podem me ajudar muito, vou dizer como, talvez sejam minhas últimas palavras. Chame aos outros para perto, vá chamá-los. Conselhos premonitórios. Arduz parecia estar dormindo, cabeça abaixada, olhos cerrados, respiração lenta. Quando todos os filhos chegaram para perto dele, deu uma profunda aspirada, levantou a cabeça, mirou cada um deles e falou, meus amados filhos, Olorum planejou algo muito grande e grave para vocês. Pelas palavras dos Babalau estarão sendo testados por nosso Pai Divino. Em nossa aldeia vivíamos pacatamente, nossas preocupações eram as quase imediatas, respeitávamos a Mãe Natureza e ela nos atendia, amávamos a mata, o rio, os animais, o sol, a lua, enfim todas as coisas do Criador. Éramos mandantes, procurávamos respeitar para sermos respeitados, julgar certo para sermos obedecidos e acatados. Agora a jornada muda drasticamente. Infelizmente mamãe se deixou enfeitiçar pelos brancos e seu modo de vida. Vocês irão para uma nova terra. Essa terra é abençoada. Olorum designou para ela os maiores orisas, mas o tempo das bênçãos ainda demora. Sofrerão todos os tipos de aflições e desrespeito. Serão escravos, serão humilhados, maltratados. Vão ser testados de todas as maneiras. Terão poucos amigos que lhes ajudarão no limite das possibilidades deles. Peço a vocês, meus queridos filhos, tenham confiança em Olorum, não reajam com as mesmas armas que vão lhes ferir. Pensem sempre que estão sendo testados para uma vida grandiosa, roguem ajuda aos Egum, nunca pensem nos Exu. Eu logo vou para o lar das almas, se possível pedirei a Olorum me transformar no Orisa das lágrimas, assim, toda vez que vocês verterem lágrimas, eu lá estarei para consolá-los e aliviá-los. Não permitam que eu apareça nos olhos dos outros. Eu pedirei ao Olorum para que vocês tenham muita confiança e amor. Kaolo acolheu o pai nos braços, sentiu que sua alma partira. Paalo tinha os olhos cheios de lágrimas. Pediu que todos fizessem uma oração ao pai, mas mentalmente, para não irritar os marinheiros. A nova terra. Primavera. Acorrentados, foram levados do porão do navio para um palanque na praça de frente ao porto. Ali eram exibidos como mercadorias de qualidades, fortes, saudáveis, bonitas e prestimosas. Ivano, Lúdia, Abada, Adui e Bita foram arrematados por um fazendeiro. Kaolo, Paalo, Jouna, Julu e Luasa por outro. Estariam separados pela primeira vez na vida. Ainda acorrentados foram colocados nas respectivas carroças e levados para o local indicado pelo dono, daí para outras carroças ou a pé até as fazendas de destino. A fazenda Primavera ficava próxima do Rio Grande, tinha cafezais a perder de vista, subia e descia os morrotes, terra vermelha, poeirenta. Os que chegavam eram abrigados em taperas de pau a pique cobertas com folhas de palmeiras e sapé, o chão era de terra batida. As camas eram estivas de madeiras retorcidas, recobertas por palha que servia de colchão. As portas, quando havia, não tinham nem taramelas. A água era tirada de um poço próximo ou do rio. As roupas eram de linhagem branquicenta e grosseira. Nada havia de cozinha e a comida era servida numa mesa externa, em cuias sem utensílios para servir, comia-se com as mãos. Havia 4 feitores, todos negros, Manuel, Ciro, Cido e Rui. Kaolo entrou à frente dos irmãos, examinou a casa e guardou para si o desalento, virou e disse, temos um lugar para ficarmos juntos. Aos poucos iremos acertando ao nosso gosto, vimos que nem Ezu aceitaria a comida que nos deram, mas é melhor que nada ter para comer.
Os furos na cobertura nos permitirão ver as estrelas do céu e Olorum poderá facilmente nos enxergar. Realmente papai tinha razão, a terra é linda.